falar de inteligência artificial com um trabalho de um laboratório do Porto para promover a adoção de inteligência artificial em empresas da região norte. É meu convidado o César Toscano, do Inesctec. A inteligência artificial é uma das grandes apostas da Comissão Europeia, todos nós sabemos. O objetivo é aumentar a produção industrial. A minha primeira pergunta é em que medida o vosso laboratório, no fundo, vai acabar por apoiar, segundo percebi, as pequenas e médias empresas. Olá, muito boa tarde. Ora bem, o Inesctec, que eu aqui represento, tem já desde alguns anos um laboratório de inovação e vocacionado para a indústria, no qual temos, ao longo destes anos, vindo a demonstrar, a experimentar, a permitir que as empresas também, de uma forma prática, vejam as coisas in loco e também experimentem a sua tecnologia. E, portanto, neste contexto destes novos laboratórios de aprendizagem, nós estamos a iniciar, desde há 2 meses, um projeto europeu, o AI Regio, que tem como principal finalidade pegar neste tema quente da inteligência artificial e aplicá-lo ao caso da indústria. Pronto, nós temos, nestes últimos anos, vindo a digitalizar tudo aquilo que tem a ver com a indústria, portanto, permitindo que os dispositivos numa fábrica industrial não funcionem isoladamente, estejam ligados em rede, que estejam a produzir não somente o trabalho que interessa, mas que também estejam a debitar um conjunto de dados que permitem, em tempo real, aferir da evolução do sistema ao longo do tempo e tentar tomar decisões o mais breves possível sobre a forma como as coisas estão a funcionar em chão de fábrica. E, para além, portanto, nestes últimos anos, nós temos vindo a focar muito neste contexto de captar dados, tornar os dados disponíveis para virem a ser analisados, explorados, e estamos agora numa fase onde vamos querer começar a explorar a inteligência artificial, que é o grande tema dos próximos anos, no sentido de dotar o chão de fábrica, o meio industrial, de maior inteligência. No fundo, um software de planeamento que podemos dizer corrige ou reajusta, por assim dizer, as falhas que possam existir. Há uma particularidade em relação a este projeto que eu gostava que me comentasse também, que é, a nível político, há também um objetivo de promover a cooperação mais estreita, digamos assim, entre as regiões europeias. Exato. Portanto, a Comissão Europeia, mais ou menos em 2016, fomentou a nível europeu a criação de hubs digitais de inovação. Estes hubs digitais de inovação, digamos que a principal finalidade foi que eles fossem pontos de entrada regionais para que uma empresa, não sabendo a quem se deverá dirigir, possa interatuar e depois obter informação prática sobre a digitalização que poderá ter junto da sua fábrica. Aquilo que a Comissão Europeia também percebeu ao longo dos últimos anos é que estes centros de inovação digitais, no modelo em que foram criados, são entidades isoladas, que funcionam como ilhas isoladas. Ou seja, nós no Norte criamos um hub digital de informação, de inovação, desculpem, que envolve o Inesctec, envolve a Produtec como representante da fileira das tecnologias da informação e a UPTec enquanto representante da Universidade do Porto e todos os centros de transferência da região Norte.
nomeadamente o Centro Português do Calçado de Portugal, o CITEV, como representante do setor têxtil e vestuário, o Centro de Transferência da Cortiça e o CATIM na área da metalomecânica. E, portanto, estas entidades constituíram aqui no Norte este tal Centro Digital de Inovação e, de forma similar, ao longo da Europa, foram sendo criados em Espanha, na Alemanha, em França, por aí fora, centros regionais similares. Aquilo que a Comissão Europeia percebeu, e muito bem, foi que não há aqui nenhuma cooperação, nenhuma ligação entre estes centros a nível europeu e, portanto, começou a promover, há bem pouco tempo, a criação de ligações mais estreitas que permitissem que estes centros colaborassem entre si, também como forma de promover que tecnologias que sejam desenvolvidas, por exemplo, no norte do país, possam ser mais facilmente conhecidas e aplicadas noutras regiões do país. E, portanto, este projeto tem este cariz também muito político, dirigido a políticas de investigação e de inovação, no sentido de criar ligações entre estas regiões. Por exemplo, aqui no caso do AI-Régio, nós temos representantes de uma série de regiões e, portanto, nesse sentido, e também no domínio da inteligência artificial, vamos tentar estreitar essas relações simultaneamente adotar também um conjunto de tecnologias que foram sendo desenvolvidas no programa de investigação Horizonte 2020 e, portanto, adotá-las de uma forma mais integrada e não puramente regional. César Toscano, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um gosto. Muitas vezes, quando falamos de inteligência artificial de uma forma tão simples, só pensamos no robô que veio para substituir o humano, mas no fundo é muito mais que isso e está no nosso dia a dia, nas mais diversas áreas. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Muito bom. E